Fala, galera linda e maravilhosa, tudo bem? Hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar nossa folha em branco. Eu tenho paz quando eu vejo uma folha em branco, eu quero riscar ela todinha. A gente vai pegar a folha em branco, vai olhar para o tema e vai colocar assim, coisas positivas e coisas negativas sobre uma tese dentro do tema. Tá bom? Essa atividade que a gente vai fazer hoje, ela tem a ver com como tirar as ideias da cabeça e colocar no papel de maneira organizada. Então, a gente vai pegar o assunto que é EAD obrigatório em tempos de pandemia. Então, a gente vai olhar para esse tema e vai pensar, vai tentar falar coisas boas sobre ele e coisas ruins sobre ele, críticas e pontos positivos. Lembrando que a pandemia ela não precisa ser elogiada. De maneira nenhuma a gente vai falar assim que pelo menos com a pandemia isso foi bom, ou que sorte, porque com a pandemia, graças a Deus, com essa pandemia, não rola, né? Graças a Deus a gente não vai colocar nunca na redação, mas não tem que ter esse tom, o nosso argumento. A pandemia é algo péssimo, porém, nesse meio tempo, aconteceu de os professores e todo o time docente, todos os educadores, pedagogos, os donos de escola, toda a equipe escolar teve que se reinventar para colocar um conteúdo para os alunos à distância. Com certeza a gente pode falar pontos positivos sobre isso, não sobre a doença. A doença realmente é trágica, mas sobre essa situação do ensino à distância. Então vamos lá. Primeiro ponto aqui. Vamos colocar assim, ó. Eu vou colocar assim, não sei como você vai colocar no seu caderno. Eu coloquei o EAD bem aqui em cima, aí eu vou dividir a página no meio, e aqui eu vou colocar mais e aqui eu vou colocar menos, que aqui é positivo e negativo, tá? Se vocês fizerem no caderno assim que nem eu, tira foto e posta no Instagram depois pra eu ver, que vocês fizeram mesmo, tá? Me marca lá que eu quero ver. O que eu posso dizer de positivo do ensino à distância? Qual é um benefício que o ensino à distância pode trazer? Não é para a gente falar sobre a qualidade do imediatismo, não é isso não. O benefício do ensino à distância. Agora, pontos negativos do ensino à distância. Então vamos fazer um review aqui. A gente tem que escolher os melhores argumentos e os que corroboram um com o outro. O que é? Um tem que agregar com o outro, sabe? O corretor da sua redação tem que sentir que você realmente está evoluindo. Você está tendo uma progressão argumentativa. Isso é muito importante. Então é aqui que a gente vai escolher. Pontos positivos de educação à distância, segundo vocês mesmos, minha turma maravilhosa, melhor fonte, não poderia haver de argumentos aqui. Desenvolvimento do compromisso, porque o aluno que tem que estudar em casa, ele precisa realmente ler, fazer os trabalhos, prestar atenção, depende muito mais dele, porque não tem mais aquela supervisão, nem aquela regra toda de horário e de tudo mais. Flexibilidade do horário, o aluno que estuda em casa, ele também pode escolher o melhor horário do dia para que ele faça as suas aulas. Tem algumas escolas que têm um horário fixo, mas ele pode, assistir depois, assistir antes, ler com calma, esse tipo de coisa. Há uma economia financeira, porque quando você deixa de ir à rua, você deixa de pagar a passagem no transporte, ou Uber, ou gastar uma gasolina, ou gastar a sola do seu sapato, que você vai andando, não sei. Você deixa de fazer lanches, você deixa de gastar roupas, você suja menos roupa, enfim. De uma maneira geral, você tem uma economia. Gasta mais luz em casa, porém relativamente mais econômico. Ganho de tempo na ausência do deslocamento, então não precisa ir e voltar. E algumas pessoas moram longe ou simplesmente um trânsito, tem uma contramão para chegar na escola ou no curso, e quando você estuda de casa, esse tempo você não perde. A comodidade do conforto do lar para alguns, maior concentração. Alguém deu esse argumento aqui e eu acho que, dependendo, né, da pessoa, ela pode ter mais concentração estudando sozinha, sim. Esse argumento também vai aparecer do lado de lá, né, da concentração. Variedade e durabilidade do material. Então, na escola, a gente meio que fica preso ao material didático da escola e ao professor. Na internet, o próprio professor ele pode disponibilizar fontes, links, vídeos de outros professores, vídeos que vão colaborar
com a matéria, então tem uma variedade maior. E esse material pode ser consultado quando for necessário. Tem, apontando aqui também, segurança, no caso, né, do lar, de não ter que sair de casa, não ter que se expor à violência urbana. E a contribuição do isolamento com a ausência das aulas no formato presencial. No caso, como no tema eu coloquei a palavra pandemia, super casa aqui com a argumentação. Do outro lado, pontos negativos vocês apontaram para mim. Dificuldade na acessibilidade. Não é todo mundo que tem uma internet boa, não é todo mundo que tem um computador legal, qualquer aparato tecnológico bacana, tem essa diferença, né? Cada pessoa vai ter o seu celular, o seu computador, ou não vai ter, o seu 3G, 4G, Wi-Fi, ou não vai ter também. Então, há uma dificuldade em relação à acessibilidade. A atenção na hora das aulas fica mais comprometida pelas distrações que tem em casa. Falta de estrutura também da casa, da família. As pessoas não estão acostumadas. Tem casas que são muito barulhentas, tem casas que não tem iluminação, não tem uma mesa legal para a pessoa estudar, tem a mesa da mesa de jantar ou de almoçar, mas não tem um espaço para o aluno realmente fazer o que ele precisa fazer. Vocês apontaram também a dificuldade em tirar dúvidas, quando não tem, né, o ao vivo, quando é um material gravado. A ausência do convívio, que atrapalha, um engata no outro aqui, que faz o prejuízo à formação cidadã, que é quando as crianças e adolescentes têm contatos uns com os outros e aprendem diferenças, aprendem sobre respeito, disciplina, sim, no convívio puro, né? Legal. Então, tem mais coisa boa? Ou, assim, nesse caso, o número de coisas que vocês apontaram, ele tá bem parecido, tem quase o mesmo número. Então, a gente tem que ir pela força, entendeu? Pela força dos argumentos, não pelo número. Tem argumentos bons dos dois lados, mas a gente tem que ver o que é mais forte. Por exemplo, essa questão aqui do ganho de tempo não é só uma questão econômica, nem só uma questão de sobrar, de ter um pouquinho mais de tempo livre. Não é isso. Tempo livre é igual a qualidade de vida, é igual a mais tempo com a família, é igual a poder se cuidar, poder malhar, treinar, poder descansar, dormir um pouco mais. Então, ganho de tempo é um negócio que é muito forte, muito, é um argumento que convence qualquer pessoa, isso é muito importante. Inclusive, esse argumento aqui, para venda, né? Eu vendo o curso online, como eu falei com vocês sabem disso. E eu acho que o maior argumento que eu uso, que eu tenho, assim, realmente tenho propriedade para falar do quanto isso é importante, é a qualidade de vida do aluno que melhora, porque realmente, você pensar... E se arrumar, tomar um banho. O banho tem que continuar tomando, né? Mas aí vai maquiagem, arruma cabelos, aí escolhe roupa, aí sai, às vezes é longe, às vezes tem trânsito, demora. É muito importante que você não fale só assim, ganho de tempo, vai sobrar mais tempo, não é isso não, qualidade de vida. Eu gostei também dessa questão aqui da variedade e durabilidade do material. Eu acho que essa geração começa a entender de verdade as grandes possibilidades dessa ferramenta tão poderosa que é a internet. Com essa variedade, com essa obrigatoriedade de usar a internet para estudar, porque antes era uma opção e devido a este inferno desta pandemia virou uma obrigatoriedade, então agora eu acho que as pessoas vão ter mais consciência sobre como pode ser bom, como precisa ser explorado esse lado da internet, que é o lado educativo, né? Isso aqui é muito legal também. Mas eu acho que esses dois foram os melhores, na minha opinião. Agora, do lado ruim, do lado negativo, eu acho que a dificuldade da acessibilidade e o prejuízo à formação cidadã também são os dois pontos principais, assim. Falta de estrutura é muito complicada, a falta de atenção é uma questão também que a gente precisa resolver, a ausência do convívio e tal. Agora, a formação cidadã e o fato da gente não ter uma realidade social igual, tem uma sociedade mega power, ultra desigual, não podem ser ignorados. E aí, professora, o que a gente vai fazer com isso? Se você optar por valorizar a educação à distância, você vai valorizar sem deixar de dar esse alerta aqui. A educação à distância é muito importante, a sociedade brasileira ainda engatinha nesse desenvolvimento, nessa capacidade, porém, enquanto a questão da dificuldade do acesso não for resolvida, ela não terá ampla eficácia. Então, assim, a gente está defendendo o ensino à distância como alternativa para esse momento de pandemia
sem fechar os olhos para o problema. Então, inclusive a ideia principal dentro desse tema que a gente pode defender aqui tem que ser a importância do investimento em acessibilidade. Essa pode ser a tese. Aí a gente vai, elogiar, valorizar mega super a educação à distância, o esforço que os professores estão fazendo, a importância dessa atitude, dessa decisão para a manutenção do isolamento social, como vocês falaram também, nesse momento de pandemia, porém, é muito importante que é essencial que haja investimento para sanar essa questão da dificuldade de acessibilidade. Porque o prejuízo à formação cidadã é um argumento muito forte também. Mas aí eu vou ter que escolher uma tese só, uma coisa só para poder aqui eu lutar por ela. Eu quero convencer você de alguma coisa. Aí eu escolho essa que é mais forte. Então, vamos fazer um resumo aqui. Vou botar aqui, ó, o tema. Vou botar de novo, ó. EAD em tempos de pandemia. Esse é o tema. Aí a tese que eu escolhi. Tese, aí entre parênteses, ideia que nós escolhemos para defender. Sem investimento em acessibilidade, a EAD não funcionará no Brasil, apesar da sua importância e do seu papel essencial hoje pra gente, tá bom? Aí, pela minha tese, eu já começo a desenhar a conclusão. Professora, mensageira da agonia, já vai pra conclusão, professora? Eu vou, sabe por quê? A melhor maneira de acelerar o processo criativo é começar a pensar a redação pela conclusão. Depois que você fez um rascunho, que você escolheu aqui bons argumentos e tal, já fez um panorama geral do assuntão, aí você começa a pensar na conclusão. Bom, se a minha tese é que é necessário investir em acessibilidade para a EAD funcionar. Ela já está até com uma carinha de proposta de intervenção, né? Qual é a proposta de intervenção para o problema? Qual é o problema da EAD? Nem todo mundo tem acesso. Tem um bom acesso, tem um acesso eficaz. Tem gente que não tem acesso nenhum e tem gente que tem um acesso bosta. Então, esse é o problema que eu enxergo, o principal problema aí da EAD. Como alternativa na pandemia. E, então, qual vai ser a minha proposta de intervenção? A necessidade do investimento em acessibilidade. Como é que vai ser isso? Os alunos matriculados na rede pública, o governo tem que dar um jeito aí de promover a internet e também os aparatos tecnológicos, o tablet, o celular, vai ter que dar um jeito. Isso é possível? É possível, porque o governo ele investe em material didático todo ano, por exemplo, livros, estruturas, toda a infraestrutura da sala de aula, isso tem um dinheiro, né? E se a gente tiver esse panorama, se esse panorama perdurar, se ele se estender, não vai ter jeito. O recurso de infraestrutura vai ter que virar, de alguma maneira, o recurso para os equipamentos e para a internet dos alunos, tá bom? Então, a minha proposta de intervenção vai ser essa: investimento em acessibilidade para os alunos da rede pública, né? Que é de quem o governo tem que cuidar. O governo tem que cuidar de todo mundo, mas essa providência tem que ser específica, né, da galera da rede pública. Quem é que pode fazer isso? A gente pode falar o investimento do governo de uma maneira mais generalizada. A gente pode falar o MEC, ou a gente pode falar simplesmente o Ministério da Educação. Mas pode falar MEC também, não tem problema não. Botar em letras maiúsculas a sigla. Você sabe que na conclusão do Enem tem que ter os 5 itens. Primeiro item, o que vai ser feito, quem vai fazer, como vai fazer, como isso vai acontecer. Depois, a finalidade, depois que fizer isso aí que você está sugerindo, qual vai ser o objetivo, sabe? Qual é a finalidade dessa ação? Isso aí tudo vai ser feito para quê? Para que a educação seja eficaz e tal. Só você pensar bonitinho no problema que você desenvolveu. E, por último, você tem que escolher um desses itens anteriores para detalhar. Um deles aqui você vai falar com mais calma e com mais propriedade. Quando o corretor olhar, ele vai procurar esses 4 itens anteriores aí. E ele tem que ver que um deles está mais elaborado. Entendeu? Porque a gente pode fazer assim, ó. É necessário que o governo federal... Não, vou falar o MEC. É necessário que o MEC destine uma verba exclusivamente para o investimento em aparatos tecnológicos, tanto para os alunos quanto para os professores. Então, eu já falei o que e já falei quem. Ponto continuativo. Aí vem a distribuição de tablets para os alunos da rede pública e para toda a equipe docente, bem como o treinamento destes, que é a equipe docente, né? Ou desta, o treinamento desta para um efetivo curso à distância. Ou para que o ensino à distância de fato aconteça, ou seja, eficaz. Ponto de novo. Apenas dessa maneira, o prestígio e o valor da educação
terão ênfase no Brasil, que ainda, infelizmente, é tão desigual. O infelizmente é tão desigual é o que a gente fala marca de autoria. É a presença do autor. Quando você bota um infelizmente, você fala assim, isso aqui tem autor, isso aqui tem autor, eu tô falando aqui, não é texto solto, não. Aí você vai ver um desses aí pra falar melhor. Eu falaria, talvez, com mais detalhe do tipo de equipamento ou do tipo de curso. Acho que é legal pra falar. Todo mundo já deu like nesse vídeo aqui? Todo mundo já se inscreveu neste canal de Jesus? Quiser tirar, vai agora. Bem tão natural, como a luz do dia. Vai agora. Muito natural. Um beijo grande, não tem jeito. Vai passar.